Graça e paz e misericórdia. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Graças a Deus também pelo nosso estudo do livro de Atos. Já vem um longo período de tempo, né? Chegamos no capítulo 19, estamos quase no finalzinho dele. Semana passada o irmão Marcelo abordou alguns versículos muito importantes. Hoje a nossa porção são os versículos do 21 até o versículo 31. Podemos juntos abrir nossas Bíblias nesses versículos e juntos Atos capítulo 19, 21 até o 31. Graças a Deus. Podemos ler? Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu do seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata lixos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Vamos orar mais uma vez. Amém. Amado Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela santa e bendita palavra. Colocamos ela em tuas mãos mais uma vez essa noite, pedindo a ti, Espírito Santo, tu que és o conhecedor de toda a palavra, venha nos trazer espírito de sabedoria, espírito de revelação, dá-nos entendimento, Senhor. Nós dependemos de ti. Ó, não nos apoiamos em nada, Senhor, somente no Senhor. Ó, a nossa suficiência vem do Senhor. O Senhor é quem nos habilitou a sermos ministros. Ó, e confiando unicamente em ti, Senhor, nós nos entregamos esse tempo ao Senhor para a tua glória, Senhor. Seja glorificado através da tua palavra, Senhor. Possamos tirar lições para nossas vidas, podemos ter algo vivo, Senhor, algo real e algo sólido aqui nesses versículos. O Senhor mesmo nos ajudar. Em teu nome que oramos. Amém. Amém. Contextualizando mais uma vez, Paulo aqui está no período conhecido como a terceira viagem missionária de Paulo, né? Nós já passamos por diversos episódios aqui no livro de Atos,
Paulo, como a gente gosta de brincar, né, sempre está caçando alguma confusão. O episódio de hoje acho que vai ser algo diferente disso. Mas ele está nesse período da terceira viagem e ele está numa cidade que é a cidade de Éfeso. Nós sabemos que ele está um bom período aqui, que ele já esteve anteriormente aqui. Disse, se Deus quiser, voltarei. Deus quis, ele voltou, está em Éfeso. E é interessante a gente considerar a cidade de Éfeso e a igreja de Éfeso. Lembrando, né, o episódio da semana passada, o episódio daqueles judeus exorcistas ambulantes e do povo que se convertia lançando aqueles livros de bruxaria. E isso dá-nos uma ideia, né, do ambiente da cidade. Isso já foi abordado. Vamos tentar andar um pouco nesse caminho hoje. Mas é interessante a gente citar um pouco mais por que o Espírito Santo fez tanta questão de citar tantas e tantas vezes, não só aqui em Atos, mas nas Escrituras como um todo, a cidade de Éfeso e a igreja de Éfeso. Certamente isso é porque há muitas coisas que podem nos trazer muita ajuda na nossa caminhada cristã. Então, nós temos, além desses relatos aqui do livro de Atos, ainda vai ter mais episódios de Éfeso mais para frente no livro de Atos. Paulo citando várias coisas que aconteceram com ele em Éfeso, que vão mais para frente nos trazer um pouco mais de luz sobre esse período que nós estamos agora. Mais para frente no livro de Atos nós vamos ter um pouco mais de clareza sobre que coisas Paulo de fato enfrentou ali. Mas nós temos a própria carta de Paulo aos crentes efésios, que nos trazem tanta luz espiritual. E outras cartas de Paulo, como por exemplo, a carta de Paulo a Timóteo, ele cita Éfeso, coisas que aconteceram em Éfeso, e no livro de Apocalipse nós temos a carta da igreja em Éfeso, em Apocalipse capítulo 2. Então são várias porções das escrituras mencionando a igreja em Éfeso. São várias porções. Então, é interessante a gente considerar por que o Espírito Santo considerou e colocou nos tantos registros dessa igreja. Porque vale a pena citar de novo, o ambiente de Éfeso não era um ambiente fácil. A gente já passou com Paulo em Corinto, né? Era um ambiente difícil, a gente já falou das dificuldades que havia em Corinto, e diversas outras cidades. Tessalônica, onde os judeus perseguiram Paulo, mas Éfeso é algo muito peculiar, muito peculiar. Como já foi falado semana passada, havia uma aura de misticismo sobre toda a cidade. Era um espiritualismo que dominava aquela cidade. Além das outras coisas que Paulo enfrentou nas outras cidades, tinha isso como um fator sobrepujante. Era um fator que dominava todos os outros, que influenciava a todos os outros fatores. Então, a cidade de Éfeso era conhecida pelo misticismo, espiritualismo, práticas de bruxaria, feitiçaria, magia, coisas do mundo espiritual. Imagina um ambiente para você imaginar. Você lá, sendo um crente no Senhor, a igreja começando e você inserido nesse contexto. Não era fácil. Não era fácil. Então, quando nós olhamos para a carta de Paulo aos crentes efésios, nós encontramos traços daquilo que Paulo enfrentou em Éfeso. A gente pode passar um pouco por isso, claro, rapidamente, para trazer uma luz para nós, né? Logo no primeiro capítulo de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, há uma bênção maravilhosa ali. Versículo 3 de Efésios diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Aonde? Na terra? Nas regiões celestiais. Então nós vemos que aquilo que havia na cidade de Éfeso, Paulo transportou para a sua carta.
e mostrando aos crentes de Éfeso: vocês têm bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Vocês estão vendo todo esse ambiente de Éfeso? Tudo isso, o povo aí se gabando, né? Dos seus encantamentos, das suas feitiçarias, das suas bruxarias, das suas magias, mas saibam, crentes de Éfeso, vocês têm algo muito superior a isso. Vocês têm bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, o que os crentes têm, o que nós temos em nossas mãos, é algo infinitamente superior ao que qualquer feiticeiro tem, ao que qualquer bruxo tem, ao qualquer mago tem. Nós temos bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E essas bênçãos espirituais nos foram dadas. Nós não precisamos trocar nossa alma para recebê-las. Nós não precisamos fazer nenhum tipo de sacrifício, algo vexatório, algo vulgar, para receber essas bênçãos espirituais. Elas são nossas. E ninguém nos tira essas bênçãos espirituais. O Senhor foi quem nos a deu. Ninguém tira essas bênçãos das nossas mãos. Elas são nossas propriedades. Elas estão nos céus. Assim que nós precisarmos, em cada momento de nossas vidas, em cada momento de dificuldade, de luta, nós podemos sacar uma bênção espiritual, que é nossa, e utilizar. É nossa propriedade. Então, Paulo, ele continua dizendo aos crentes de Éfeso, na sua carta, ainda no capítulo 1, que Cristo se assentou à direita do Pai. Isso está nos versículos 20 a 23. Cristo se assentou à direita do Pai aonde? Nos lugares celestiais. Acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Mas eu confesso para vocês, eu não consigo ter ideia da dimensão disso. Eu acabei de ver. Isso é tremendo demais. Isso é elevado. Mas esses versículos nos dizem que o nosso Senhor, imagina os crentes de Éfeso, ali sofrendo nesse ambiente de misticismo, de bruxaria, onde as pessoas faziam coisas espirituais. Não é fácil você estar inserido num contexto desse. Imagine, talvez você entrar num ambiente, acho que todos nós tivemos uma experiência como essa, você entrar num ambiente espiritualmente carregado, pesado. A cidade de Éfeso era isso e muito mais. Um ambiente onde você passa a ter ataques mentais, confusões na mente, ataques na emoção, perturbações. Era esse ambiente de Éfeso. Então, Paulo estava falando com os crentes de Éfeso. Esses bruxos podem se gabar aí das suas coisas, mas saibam, crentes de Éfeso, que Cristo está à direita do Pai nas regiões celestiais. Ele está acima de qualquer bruxo, feiticeiro ou mago. Ele está acima de todo o principado, poder e domínio, não só nesse século, mas também nos vindouros. E agora que a parte que eu não consigo entender a magnitude disso, que ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, mas para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Irmãos, quão grande aquilo que o Senhor nos deu, quão magnífico aquilo que o Senhor nos deu, o deu à igreja, a qual é seu corpo. Irmãos, nós podemos dizer, que privilégio, que somos corpo de Cristo. Amém. Que Ele é nosso cabeça, que nós obedecemos aos comandos. É a plenitude daquele a que tudo enche todas as coisas.
Irmãos, todas as coisas estão abaixo dos pés do Senhor. Mas quando os ataques espirituais nos virem, nos confrontar, nós podemos dizer isso para Satanás, para os anjos caídos, para os demônios. Nosso Senhor está acima de todas as coisas. Tudo está debaixo dos pés. Irmãos, e que privilégio, o Senhor em amor decidiu compartilhar esse poder que Ele tem conosco. Em amor, Ele decidiu compartilhar aquilo que era só dele por direito. Nós temos direito de influenciar as pessoas com a plenitude de Cristo. Aquilo que Ele colocou em nós, o fato de nós sermos corpo dele, nós podemos influenciar as pessoas. Então não são só magos, bruxos ou feiticeiros que influenciam as pessoas em Éfeso ou no nosso mundo. Nós também influenciamos as pessoas. Na verdade, nós somos o único poder legítimo de influência nesse mundo. Todos os demais poderes de influência nesse mundo são ilegais. Então, Paulo estava falando com esses versículos, em outras palavras, para os crentes de época. Aquilo que vocês estão vendo na cidade de vocês, essas manifestações aí do mundo espiritual, pessoas possessas para tudo quanto é lado, bruxos, cartomantes e etc., feiticeiros, magos. Toda essa atmosfera invisível que exerce certo poder de influência sobre os homens é dada a vocês, crentes. Vocês devem influenciá-los. E era isso que Paulo estava fazendo. Senão aquelas pessoas não lançariam ao fogo aqueles seus livros de bruxaria. Quão maravilhoso foi o trabalho do Senhor ali. Então, não só isso. O Senhor estava dizendo para os crentes efésios que se nós estamos em Cristo, nós estamos acima de todos os poderes do mundo espiritual. Todos os poderes que eles percebiam ali no dia a dia deles, influenciando as pessoas, eles estavam acima de tudo aquilo. Irmãos, como eu falei, a igreja é o único poder legítimo que pode influenciar esse mundo. É isso que o Senhor nos disse. A igreja é a única coisa que dá sabor a este mundo. A única coisa nesse mundo que dá sabor é a igreja. Sem a igreja, esse mundo seria um mundo sem gosto. Um mundo insosso. Isso é como um chuchu, né? Não pode brincar. Tem gente que gosta de chuchu, eu retiro o que eu disse. Mas o nosso Senhor, Ele disse, não foi assim que Ele disse, vós sois o sal da terra. Então nós temos um chamamento para salgar essa terra, para dar sabor para este mundo. E o nosso Senhor também disse, vós sois a luz. Aleluia. E que nós não devemos esconder a nossa luz debaixo do alqueire, do velador. Não se pode edificar uma cidade, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, irmãos, nós somos chamados para ser feixes de luz, refletir a luz daquele que é a verdadeira luz. Oh, irmãos, quão grandes trevas serão quando a igreja ser arrebatada dessa terra. Quão terrível vai ser para este mundo quando a igreja ser arrebatada. Não resta outra coisa senão as terríveis catástrofes que vão seguir sobre esse mundo. Porque é a igreja que dá sabor ao mundo. Então, Efésios, capítulo 2, versículo 6, Paulo continua encorajando os crentes efésios, dizendo o seguinte, e juntamente com ele, ou seja, juntamente com Cristo, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo, em outras palavras, para os crentes efésios, amados irmãos, o Senhor te colocou acima de tudo isso que você está vendo aí na sociedade. O Senhor te colocou acima de qualquer mago, bruxo ou feiticeiro. Por que eu menciono essas três classes, tá? Falando rapidamente. O feiticeiro é o nível mais baixo que se tem por aí. Um feiticeiro
As maioria das religiões aí que se vê são os feiticeiros. Isso já foi abordado na semana passada, mas mais para reforçar, para a gente tentar se enquadrar e se imaginar em Éfeso. Um feiticeiro, ele usa fotos, camiseta, coisas exteriores, objetos das pessoas para supostamente fazer o bem, né, que se chama magia branca, ou até fazer o mal, magia negra. Só que numa prateleira acima, você tem os bruxos. E os livros que foram queimados foram de bruxaria. A bruxaria, ela já pega coisas do DNA das pessoas. Sangue, cabelo, unha, pele, para fazer mal para as pessoas. Tem até a prática chamada do voodoo, né? Pega um boneco de cera e coloca dados do DNA da pessoa que quer se prejudicar. Esse é o segundo patamar. Mas ainda existe um terceiro, que é o dos magos. E tem exemplo bíblico para falar disso. Quando Moisés está lá perante o faraó e faz uns milagres, por exemplo, transformar água em sangue, os magos do Egito também conseguem transformar a água em sangue. Então, os magos, eles manipulam os 4 elementos da natureza. Terra, água, ar e fogo. São mais de 30, 40 anos de estudo para eles começarem a praticar. Então, irmãos, não era algo fácil que Paulo estava lidando ali. Só que para você fazer, seja feitiços, bruxaria ou magia, você precisa ter contato com demônios. E esses demônios vão dizer quem são a oposição no ambiente onde ele está. E aí, irmãos, que entra a questão da batalha espiritual. Então, irmãos, não se espantem se conosco isso acontecer. Se nós somos oposição no mundo espiritual, nós não devemos ficar espantados de ter fotos nossas ou até coisas nossas nesses lugares. Porque eles sabem que a igreja é que dá sabor ao mundo. Eles sabem que nós somos a oposição àqueles a quem eles servem. Isso é algo muito sério. E Paulo imagina quantos feitiços, quanta bruxaria, quanta magia não foi direcionada a Paulo. Quão difícil foi o ambiente ali. Então, irmãos, que encorajamento Paulo precisava dar para esses crentes efésios? E que encorajamento nós temos para a igreja em todos os tempos da parte do Senhor com essa carta, não é verdade? Meu irmão, o Senhor nos posicionou do seu lado, nas regiões celestiais em Cristo. Então, se Satanás vier nos acusar, nós podemos dizer para ele que Jesus nos ressuscitou e nos colocou juntamente com ele. Nós estamos do lado do Senhor. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus que é confiável nos diz isso. E nós confiamos na palavra de Deus. Nenhum i ou tio passará dessa palavra. O Senhor nos colocou numa posição acima do próprio Satanás. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Acima do príncipe da potestade do ar. Então Paulo segue ainda dizendo algo chocante ali na carta aos Efésios, em relação à igreja. Efésios 3:10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amados, é por meio de nós. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e falar, é por meio de você. Com todas as carências e fraquezas que você tem. É por meio de nós. A igreja de Deus, composta por pessoas fracas, talvez até insignificantes aos olhos humanos. É por meio dela que Deus torna conhecida agora, no tempo presente, a sua sabedoria de muitas formas para os principados e potestades. É através de nós. Então, dentre outros textos que ali na carta de Paulo aos Efésios, que citam o mundo espiritual, a carta inteira, ela está recheada do mundo espiritual, a carta de Paulo aos Efésios. Por fim, no capítulo 6 de Efésios, Paulo fala da batalha espiritual e das armas que nos foram colocadas à disposição. E por que nós, como cristãos, devemos nos armar? Efésios 6:12 diz o seguinte, nos responde.
Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o Senhor nos colocou lá para guerrear contra as forças que estão lá. E nós, como igreja, mostramos para eles, ensinamos para eles a sabedoria de muitas formas de Deus, a humildade de Deus. Eles têm medo da humildade. Eles fogem de um coração humilde. Eles não suportam um coração humilde, um coração quebrantado. Então, voltando a Atos, nós vimos, vários acontecimentos anteriores, mas vamos para o nosso versículo 21, Só reiterando mais uma vez, o último episódio que teve foi aqueles judeus ambulantes tomando uma surra do espírito maligno. Eles tomaram a surra do espírito maligno porque usaram o nome de Jesus inadequadamente. Eles não tinham unção para aquilo que eles queriam fazer. Então, o versículo 21 diz o seguinte: cumpridas estas coisas, ou seja, que coisas? Aquilo que já aconteceu, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa viver também Roma. Cumpridas estas coisas, todos esses acontecimentos anteriores, Paulo ele teve um sentimento no mais profundo do seu ser. Não foi um sentimento na alma que ele teve em sua emoção, o versículo deixa muito claro. Não foi um sentimento na alma, é um sentimento no seu espírito. Esse sentimento gerou uma vontade de decidir, ele acabou decidindo algo no seu mais profundo, no seu espírito. Paulo resolveu sair de Éfeso para voltar mais uma vez à cidade de Jerusalém. Mas por que Paulo queria voltar para Jerusalém? Em outros textos, isso vai ficar claro para nós. A região da Judéia já tinha sido feita uma profecia, que aquela região da Judéia passaria por um período de fome. E era isso que aconteceu. Então, outros textos vão nos dizer que essa região da Judéia, onde Jerusalém estava inserida, passava por esse período de fome. E Paulo, em seu amor ao corpo de Cristo, em seu amor, que pensava além dos irmãos que estavam com ele, pensou nos crentes de Jerusalém. E ele queria contribuir com ofertas. Então, ele queria contribuir com a igreja em Jerusalém. Tem algumas referências disso, eu vou citar os textos. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Romanos capítulo 15, versículos 25 e 26. Então, por isso que nesse caminho de Paulo até a cidade de Jerusalém, haveriam duas paradas. Paulo ele pensou em coletar ofertas das igrejas dessas duas regiões. Essas igrejas que eram gentias, que estavam nessas duas regiões. Primeira região mencionada no versículo 21, a região da Macedônia. Na região da Macedônia tinha igrejas dos filipenses, tessalonicenses e dos bereanos. E Paulo também, depois de ir para a região da Macedônia, ia para a região da Caia, onde tinha a igreja de Corinto. E claro, o interesse dele não era só pegar ofertas desses irmãos. Claro que passar um tempo com os amados irmãos ali também. Então, Paulo considerou também, conforme o versículo 21, após passar por Macedônia, Acaia e Jerusalém, ir para a capital do Império Romano. Paulo era ousado, Paulo queria ir para Roma. E então, Paulo, nesse amor, dele pelas igrejas, pela igreja em Jerusalém, querendo juntar essas ofertas, ele queria mostrar também para os amados irmãos que estavam em volta a sua consciência do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não somos apenas nós, essa assembleia que nos congregamos,
O corpo de Cristo é composto de todos aqueles que creem no Senhor Jesus, sejam mortos e vivos. Todo aquele que legitimamente crê no Senhor, independente do contexto onde ele está, ele é um membro do corpo de Cristo. As bênçãos espirituais nas regiões celestiais é dele, quer ele as usufrua ou não. Então, Paulo, ele estava demonstrando a sua consciência de corpo de Cristo. Então, é bom isso, né? E nós temos visto hoje isso de maneira muito prática, né? Nós estamos passando aqui no Brasil um momento de calamidade, no estado do Rio Grande do Sul, tem muitos e muitos cristãos. O povo tem, os civis, a população civil tem ajudado demais aqueles que estão desabrigados, aqueles que estão com necessidade. E nós não vemos isso, nós não vemos nada diferente com a Igreja de Deus. A Igreja de Deus, vários lugares, vários contextos, tem ofertado para a Igreja gaúcha, se assim podemos dizer, né? A Igreja tem ofertado para os irmãos que estão passando ali por dificuldade, por um momento muito difícil. Então, nós somos um corpo. Os irmãos gaúchos são parte do nosso corpo. Ainda que eles estejam a muitos quilômetros de distância, ainda que sequer possamos vê-los, talvez até em vida, né? Para quem nunca for para lá, mas eles são parte nossa, são nossa parte. Então, versículo 22. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Esse versículo 22 vai mostrar que Paulo ele tinha uma prática em suas viagens. Ele sempre era precavido. Paulo ele sempre se preparava nas suas viagens. E a maneira de Paulo fazer isso era enviando à sua frente alguns irmãos. Ele sempre fazia isso, para preparar a vinda de Paulo. E nesse meio tempo, geralmente, aconteciam umas trocas de cartas, né, de Paulo com esses amados irmãos. Então, os enviados por Paulo foram os irmãos Timóteo e o irmão Erasto, que estavam junto com Paulo em Éfeso. Isso que o versículo nos dá a entender. Esses foram os irmãos enviados com antecedência para as igrejas da região da Macedônia. A gente já falou. Filipenses, Tessalonicenses, Bereanos. Então, ainda nesse versículo, nós vemos o seguinte: que depois de Paulo enviar esses irmãos, Paulo tomou uma outra decisão. Paulo decidiu ficar mais um tempo na região da Ásia Menor. Nós não sabemos com exatidão se Paulo foi para outras cidades dessa província da Ásia Menor, mas tudo leva a entender que ele ficou ali onde ele estava. E a gente sabe pela prática de Paulo que ele não ia embora até uma perseguição ou até algum grande tumulto acontecer, né? Então, nós temos, segundo alguns comentaristas, né, que foi exatamente nessa ocasião que Paulo decidiu ou permanecer em Éfeso, que foi nessa ocasião onde ele escreveu a primeira carta aos crentes coríntios. Dizem que foi exatamente nessa ocasião aqui. Então, segundo essa epístola, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 8, diz o seguinte: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Versículo 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. É que Paulo menciona os adversários. Então, esses dois versículos, né, de 1 Coríntios 16, 8 e 9, seria uma narrativa desses acontecimentos, uma pequena narrativa do que aconteceu ali quando Paulo ficou nesse período na época, em Éfeso, após enviar Timóteo e Erasto para a Macedônia. Versículo 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Então foi justamente durante esse período que Paulo decidiu permanecer na cidade de Éfeso que acabou acontecendo um tumulto, um grande alvoroço na cidade a respeito da igreja, que era, como a gente já viu, né, semanas anteriores, a igreja era rotulada, era intitulada como o caminho. E, irmãos, se a igreja perder essa característica de caminho, né, de levar os homens para Deus,
de levar os homens para o Senhor, de ser um caminho para o Senhor, pô, irmãos, a igreja está perdida se ela não for isso. Nós não podemos nem, de repente, chamar de igreja, né? E tem muitos lugares por aí que não se enquadram dentro do que nós estamos vendo aqui. São um caminho, muitas vezes, mas para um homem, né, para um obreiro, para um ensinamento, para um livro, para um editor, ou para qualquer outra coisa, mas não o caminho. Então, quem levanta esse alvoroço? Nos vem, né? O versículo 23 fala que houve grande alvoroço, mas todo alvoroço tem um pai, né? Todo alvoroço tem um pai. Quem levantou esse alvoroço? A gente não pode cravar com certeza, né? Mas dentro desse ambiente, a gente pode inferir que esse alvoroço foi uma obra de Satanás. Dentro de tanta gente, tantos bruxos, feiticeiros e magos ali, lançando seus livros, que deu uma quantia de mais de 50 mil denários, nós podemos dizer que esse alvoroço teve influência de Satanás sobre aquelas pessoas. Os poderes das trevas agem de maneira a ser um poder de influência. Então, o versículo 24 vai dizer quem é o pai desse alvoroço, aquele que dirigiu aqui, né, na esfera material, esse alvoroço. O versículo 24 diz o seguinte: pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. O motivo desse grande alvoroço tinha um nome, o nome aqui é Demétrio. Demétrio é o pai desse alvoroço. O que significa o nome Demétrio? É interessante. Demétrio significa consagrado a Deméter. Quem que era Deméter? Era uma deusa grega da fertilidade e da agricultura, aquela que nutria a terra. O nome Deméter significa, sabe o quê? Mãe Terra. A Mãe Terra. Tão cultuada nos dias de hoje, de maneira imperceptível, sutil, velada, discreta. Até o Papa, quando esteve aqui na Amazônia, né, falou sobre a Mãe Terra. Ah, não podemos machucar a Mãe Terra. Paganismo disfarçado, né? Então, hoje há muitas e muitas religiões. Wicca, que é uma bruxaria mirim, fala da Mãe Terra. E tantas religiões relacionadas ao ocultismo, todas elas começam com você falar sobre a Mãe Terra. Ah, sendo supostamente um culto à natureza, mas que nas entrelinhas está o domínio sobre o elemento da terra, para que você discretamente aos poucos vá se tornando um mago. Então, a Mãe Terra é cultuada. Demétrio era consagrado a Demétrio, consagrado à Mãe Terra. Mas o que está por trás da adoração da Mãe Terra, e não só da Mãe Terra, mas de qualquer outro ídolo? Satanás com seus demônios. Satanás, em suas maquinações, ele utiliza como oposição à obra de Deus, como oposição ao Evangelho, não somente pessoas possessas, como nós vimos na semana passada. Há um passo além. Judas, por exemplo, quando Satanás entrou em Judas, Judas não mudou a voz, Judas não levitou, não mudou a sua feição do rosto. Judas agiu normalmente. Satanás muitas vezes utiliza diversos tipos de ardis. Então, Satanás, uma das maneiras de Satanás tentar barrar a obra de Deus, é utilizando pessoas com um coração dominado pelo lucro, pela avareza. Que segundo a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, diz que a avareza é idolatria. Amor ao dinheiro é idolatria. Nosso Senhor não disse isso no Sermão do Monte? Não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Mas o termo riquezas ali tem um nome.
de uma entidade espiritual, Mamon. Não poder servir a Deus e a Mamon, uma entidade espiritual. Então, aquele que é avarento, aquele que ama o dinheiro, ele é um idólatra. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 5. Então, Satanás, ele usa, muitas vezes, propostas de lucro para nós, irmãos. Lucro financeiro. Diversas coisas Satanás utiliza. Esse é o caso dessa noite. Então, Satanás foi quem instigou, nós podemos inferir que foi Satanás quem instigou Demétrio e aquelas demais pessoas ali na cidade de Éfeso. Só para ler o versículo 5 do capítulo 5 de Efésios, diz o seguinte: sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, o texto bíblico que nós lemos de Atos diz que Demétrio, ele era um ourives, ele já mexia com ouro, né? Ourives é alguém que trabalha com ouro, prata e pedras preciosas. Então, Demétrio, ele, através do seu trabalho, o versículo diz que ele fazia nichos de Diana. Um nicho, o que é um nicho? Um tipo de cavidade aberta em uma parede. Talvez em casas mais antigas, no contexto católico do Brasil, as casas já vinham construídas com nicho. Para que era feito esse nicho? Para você colocar um ídolo ali, a estátua, né? A estátua que não fala, que não cheira, que não vê, a estátua de Nossa Senhora, né? Era colocada nesses nichos. Então, Demétrio, ele fazia esses nichos. Só que era interessante, não era qualquer nicho, não. Era um nicho caro, porque ele fazia com prata. Imagina um nicho todo revestido com prata. Era esse lugar onde era colocado o ídolo. Então, essa cavidade aberta nessa parede era urnas, estátuas, imagens eram colocadas ali. Isso mostra que o culto de Diana na cidade de Éfeso não se limitava ao suntuoso templo, que foi falado semanas anteriores. Só que o culto de Diana ia além. Era um culto doméstico. Era um culto que chegava nas residências dos habitantes de Éfeso. Então o texto ele conclui dizendo que esse ofício de Demétrio ele dava muito lucro aos seus artífices e obviamente para ele, porque em toda lugar onde para toda estátua tinha que ter um nicho. Então tanto Demétrio lucrava como os artífices, aqueles que faziam o ídolo também lucravam. Então era uma parceria perfeita. Um fazia o nicho, o outro fazia o ídolo. Todo mundo saiu no lucro. Só que, irmãos, aonde o evangelho chega, ele desmascara a obra das trevas. E aqui se tratava, falando de descrentes, né? O evangelho, ele que visava, se até fosse possível, né? Destruir aquela oportunidade de lucro ali que eles poderiam já estar tendo há muitos e muitos anos. Então, isso estou falando de parceria de descrentes, mas e se tratando de cristãos, né? Falando de cristãos, falo por experiência. Toda e qualquer parceria que nós formos fazer comercial, nós precisamos pedir a bênção do Senhor também, para que a gente possa identificar se essas parcerias, né, que nós estamos fazendo, se o Senhor está presente nelas. Muitos negócios que a gente faz não são segundo a piedade, não contam com a bênção de Deus muitas vezes. E muitas vezes está presente apenas o esforço humano, apenas o nosso trabalho, fruto das nossas mãos. Não visam a glória de Deus, mas apenas o lucro, muitas vezes. E no caso aqui de Demétrio, era um lucro a qualquer preço, né? Algumas sociedades, muitas vezes precisam ser reavaliadas à luz de Deus, antes da gente adentrar dentro delas, porque o Senhor pode não estar nelas. Alguns sócios podem até ser entraves em nossas vidas. Porque a nossa vida como cristãos é uma vida para o Senhor, uma vida consagrada para o Senhor. Se a vida de Demétrio é consagrada para Deméter, né, segundo o nome dele, a nossa vida é consagrada para o Senhor. Nós somos pessoas que congregam. Muitas vezes os nossos sócios não vão entender isso.
Às vezes eles vão querer marcar reunião na hora da reunião, da nossa reunião, da igreja. Porque eles estão pensando em lucro. E nós estamos pensando nos tesouros que estão nos céus. Bem, Nós estamos pensando na herança do reino de Cristo e de Deus. Mas eles estão pensando apenas nos tesouros humanos. Então, muitas vezes eles não vão entender. Os horários deles são diferentes dos nossos horários. Então, muitos irmãos, né, que se encontram, a experiência de muitos, nós vemos, muitos irmãos que muitas vezes se encontram em situação de desemprego, indo para outro extremo, né? Exatamente na situação de desemprego, passa a frequentar todas as reuniões, né? Começa a orar, Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá um emprego, ora, Senhor, me dá um emprego. Só que aí consegue um emprego, Deus dá um emprego. E aí, tendo condição financeira e horário para congregar, eles não congregam mais. Porque o final de semana se tornou um momento de relaxar, né? Eu trabalhei a semana inteira, Deus tem piedade de mim. Acho que a semana foi cansativa. Ué, mas quando não congregava, quando não tinha trabalho, frequentava todas as reuniões, agora conseguiu um trabalho e não congrega mais. Então, muitas vezes a paz de Deus não está presente em muitos dos nossos negócios pessoais. E a gente muitas vezes insiste, porque a possibilidade de lucro nos cega. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 16:19: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Mas o suborno é algo que envolve algum tipo de lucro, em troca da corrupção do caráter de alguém, em troca de alguma vista grossa, em troca de você passar pano para alguma coisa. E a palavra de Deus diz, nesse versículo de Deuteronômio, que até os sábios podem ter os seus olhos cegados por conta de um lucro privado. E como alguns irmãos já disseram, né? Todas as portas são oportunidades, mas Deus não está em todas as portas. Mas certamente todas as portas são testes. É claro que todo negócio tem que ter lucro. Todo negócio tem que ter lucro, mas lucro a troco de quê? Algo ilícito envolvido? São perguntas que às vezes a gente tem que fazer, né? Que o Senhor nos guarde de tropeços. Porque o mundo dos negócios está cheio de tropeços. Versículo 25, 26 e 27 de Atos. Vamos prosseguir. 25, 26 e 27. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de um próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então Demétrio convocou os artífices e os demais profissionais que estavam envolvidos no negócio ali de nichos e ídolos e fez lembrar eles: olha, vamos lembrar isso, galera, né? A nossa prosperidade que a gente tem se deve a esse trabalho, se deve a esse negócio. E agora o nosso negócio está ameaçado. Demétrio estava tentando trazer à mente daqueles fazedores de estátuas, né? Aqueles santeiros, que se o volume de serviço deles diminuísse, a prosperidade deles também ia diminuir. Algo óbvio. No versículo 26, Demétrio dá um passo além. Ele relata aos seus companheiros de profissão correlatos em um tom de desespero, possível tom de desespero, que não somente na cidade de Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia. Quase toda a província da Ásia Menor tem acontecido um fenômeno. Que fenômeno era esse? Os deuses feitos por mãos humanas não têm sido mais considerados deuses por muita gente. Quem que era o responsável por isso? Paulo.
Então, segundo a visão de Demétrio aqui, passando para aquelas pessoas, que ele nem parou para considerar, né, a respeito da hipótese de Paulo estar certo, mas com o coração cego pelo lucro, pela prosperidade, com aspas, Paulo estava desencaminhando as pessoas. Olha, esse Paulo está tirando as pessoas do caminho, né, do caminho do lucro deles. No discurso de Demétrio, Paulo estava fazendo mal para as pessoas, quando na verdade o coração dele nem estava preocupado com as pessoas. O coração de Demétrio muito menos estava preocupado com se a adoração de Diana era a adoração correta. Demétrio estava preocupando do lucro que vinha através daquelas pessoas. Era esse o único intuito do coração de Demétrio, lucro. Então, Demétrio acusou Paulo de desencaminhar aquelas pessoas, né? Desencaminhar é você tirar alguém do caminho. Mas, irmãos, nós vamos perguntar, que caminho essas pessoas estavam trilhando? Era o caminho da morte eterna. E Paulo, de fato, podemos dizer que Deus estava desencaminhando aquelas pessoas. Aquelas pessoas não iriam mais para o caminho da morte eterna. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Por todos os caminhos de morte que o Senhor nos tirou, né? E que o Senhor nos tem tirado. Versículo 27 ainda ele diz que o grande receio que Demétrio tinha era que a profissão deles caísse em descrédito. Demétrio era alguém que o coração dele estava inteiro nos negócios. A prioridade da vida de Demétrio era ganhar dinheiro. A adoração à sua deusa era algo secundário. E em sua vida a gente consegue perceber isso pela maneira como ele falou. A gente repara, a gente consegue entender a ordem das coisas no coração de Demétrio através desse versículo. E esse versículo aqui, esses 3 versículos, nos lembram, em paralelo, aquele quadro de quando Jesus, o nosso Senhor, ele expulsou aquela legião de demônios daquele endemoniado gadareno. O Senhor foi para aquela cidade de Gadara, expulsou aquela legião de demônios, aquele cara estava atormentado a cidade inteira, ele era um tormento para a cidade inteira. Jesus expulsou aquela legião de demônios, os demônios pediram para que fossem para os porcos, mandados para os porcos. Jesus permitiu. O que aconteceu? Os demônios foram para os porcos e os porcos se precipitaram, caíram num desfiladeiro abaixo. O que aconteceu logo em seguida? As pessoas da cidade de Gadara, ao invés de levantarem as mãos, darem glória a Deus, o que eles fizeram? Eles mandaram Jesus embora da cidade, porque Jesus estava atrapalhando os seus negócios. Porque os negócios deles eram com a venda da carne suína, a venda de porcos. E o negócio deles com Jesus foi atrapalhado. Então, esse quadro de Demétrio nos faz um paralelo com aquele negócio. Pô, irmãos, então, muitas vezes eu me pergunto, né? Se Jesus é o primeiro em minha vida, se o Senhor pode atrapalhar os meus negócios. Porque, do contrário, o Senhor vai ser apenas um acessório em minha vida. O Senhor vai ser apenas algo secundário para mim. E a minha vida vai se limitar a apenas ganhar dinheiro. Produzir, gastar as minhas energias. E ir para um túmulo. E deixar tudo que eu conquistei para outras pessoas. Então, se nós somos cristãos, a nossa vida com o Senhor, ela deve ter prioridade sobre todas as coisas, incluindo os nossos negócios. Mas no caso de Demétrio, como nós falamos, né, versículo 27, nós conseguimos ver em primeiro lugar, ele fala da questão da profissão. A nossa profissão pode cair em descrédito. Em segundo lugar, no versículo 27, ele fala da questão da reputação do templo, o grande templo da deusa Diana, uma das maravilhas do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo. E por último, em último lugar, Demétrio colocava a questão da própria Diana. Então, sobre a primeira questão, a gente já falou bastante, né? Sobre a questão de Deus e os negócios. Mas a segunda questão, a questão do templo de Diana. Esse templo de Diana, como já foi falado, ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Gigantesco. Hoje a gente ainda tem
restos desse templo. Então, para Demétrio, se não houvesse pessoas para frequentar aquele templo, porque era o que estava acontecendo, estava diminuindo o número. As pessoas estavam saindo do templo de Diana e passando a frequentar a escola de Tirano ali com Paulo. Se não houvesse pessoas suficiente para frequentar aquele templo de Diana seria estimado em nada. Irmãos, e de fato aquele templo era nada. Um templo que o seu valor dependia das pessoas para frequentar. Quão diferente isso é da adoração cristã, não é verdade? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. A adoração pagã estava atrelada a um número de pessoas para frequentar em um lugar físico. Precisava de um lugar físico. Assim como a adoração do judaísmo, que necessitava da cidade de Jerusalém, lugar físico. Mas a nossa adoração é em espírito e em verdade. Nós podemos estar em qualquer lugar adorando o Senhor. Então, ainda sobre o último ponto, a questão da própria Diana, é interessante a gente notar que o Demétrio associa a questão da quantidade de gente adorando a deusa Diana com a questão da majestade da deusa. Em outras palavras, Diana perderia sua majestade se diminuísse o número de seus adoradores. Irmãos, com o nosso Deus não é assim. Ainda que ninguém venha adorar o Senhor, ainda que o Senhor seja rejeitado por todos, ainda Ele é Deus, ainda Ele é digno de adoração, ainda Ele é majestoso, ainda Ele é imutável. Ele não depende de nada e nem de ninguém. Versículo 28. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Então, o discurso de Demétrio conseguiu inflamar aqueles corações, aquelas pessoas que amavam, assim como Demétrio, o lucro, daqueles que amavam o próprio Deus. Eles ouviram aquilo que Demétrio falou ali para eles e ficaram furiosos. E não somente furiosos, o texto vai dizer que eles encheram-se de furor. Isso significa, até certo ponto, a perda de um raciocínio lógico. Você já viu uma pessoa cheia de furor? Ela não consegue raciocinar. Ela não consegue ter lucidez em seus pensamentos. É como alguém embriagado. Eles encheram-se de furor. Porque quem está cheio de algo, quem está cheio de alguma coisa, não tem espaço para mais nada. Eles estavam cheios de furor. É como se o furor os dominasse. É como se eles estivessem fora de si. Então, aqueles homens que eram somente furor, clamavam no seu furor. Grande a Diana dos Efésios. Versículo 29. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Esse versículo 29 vai nos mostrar, né, o resultado de pessoas cheias de furor não vai ser outra a não ser confusão. Então, esse furor irracional, essa gritaria sem limites, e gritaria é uma obra da carne, né? Foi fazer com que a cidade inteira ficasse tomada de confusão. Confusão para tudo quanto é lado, em Éfeso. Irmãos, em um ambiente confuso, acaba que pessoas que não têm nada a ver com aquilo sofrem por tabela, né? Pessoas que estão ali, estão tendo confusão, são arrastadas muitas vezes, sofrem, apanham, nem sabem por que apanharam. Então, devido a essa confusão na cidade, as coisas precisavam ser esclarecidas. Toda a confusão precisa ser esclarecida. O lugar para isso, geralmente ali, era o teatro. Era um lugar que comportava mais gente do que as ruas de Éfeso. Então, o teatro ali de Éfeso era um lugar que cabia aproximadamente de 20 a 25 mil pessoas, aquele teatro. Então, dentre as pessoas que acabaram sendo levadas para o teatro, nós vemos ali 2 companheiros de Paulo. A gente pode inferir aqui, não tem como ter certeza. Mas às vezes eles estavam por ali, as pessoas cheias de confusão, gritando que grande é a Diana dos Efésios, foram arrastando as pessoas da rua, todo mundo ali para o teatro. Gaio e Aristarco foram parar ali no meio do teatro. Então, o termo utilizado aqui no versículo 29 é que eles foram arrebatados. Isso dá uma ideia de que eles foram levados. Né? O termo arrebatado significa
arrancar com força, tirar com força. Então dá uma ideia de que eles foram arrastados, tirados com força. É isso que a palavra arrebatado significa. Dando a ideia de algo violento, algo abrupto que aconteceu para Gaio e Aristarco serem levados para esse teatro. O que aconteceu no teatro? Versículo 30 e 31 vão dizer para nós. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Então, por falar em Paulo, né? Versículo 30 vai dizer que Paulo queria se apresentar ao povo. Talvez pensando como, aqui vai ser igual em Atenas. Eu vou conseguir me apresentar sozinho ao povo, eu vou conseguir esclarecer esse tumulto, eu vou pregar o evangelho para toda essa multidão que está aqui, muito mais gente vai se converter. Possivelmente era esse coração de Paulo. Só que ele pensou que ia ter oportunidade de falar em público ali. Mas, irmãos, talvez até se Paulo estivesse sozinho, isso pudesse acontecer. Mas graças ao Senhor. Podemos dizer graças ao Senhor, que assim como Paulo, nós também não estamos sozinhos em nossa caminhada cristã. Graças ao Senhor, porque talvez essa multidão cheia de fúria, talvez se jogasse para cima de Paulo e talvez matasse Paulo. Nós não sabemos o que poderia acontecer com Paulo. Talvez ele pudesse pregar o evangelho e converter todo mundo, talvez. Mas talvez ele também pudesse ser morto ali, apedrejado, pudesse espancá-lo. Então, na nossa caminhada cristã, assim como Paulo não estava sozinho, nós também não estamos sozinhos. Então, esses dois versículos vão dizer para nós e nos mostram que os irmãos, aqueles que são discípulos de Jesus, muitas vezes para o nosso próprio bem e para a nossa própria proteção, vão nos impedir de fazer coisas. Os irmãos vão dizer não para nós, muitas vezes. Então, muitas vezes as coisas podem parecer bem aos nossos próprios olhos. Não vai dar nada, tranquilo, irmão. Mas o irmão que está do nosso lado vai falar, não. É melhor ir por esse caminho mais prudente. É melhor você não fazer isso. Por mais que possa ser aceitável, por mais que possa ser bom aos teus olhos, eu não sinto paz em você fazer tal coisa. Muitas vezes os amados irmãos vão dizer não para nós. Isso nos mostra algo do relacionamento de corpo de Cristo. Nosso relacionamento não é só beijos e abraços, né? Quem dera fosse. Mas muitas vezes os irmãos vão dizer não para nós. Muitas vezes os irmãos vão nos impedir de fazer essas coisas que nós queremos fazer. Então, no versículo 31, ele fala de algumas pessoas que são chamadas de asiarcas. Mas, afinal, quem eram esses asiarcas? Asiarcas eram homens ricos dali, da região da Ásia Menor, cheios de influência, e que eram eleitos ou nomeados para promover o culto ao imperador romano ali. Esses asiarcas, eles financiavam, por serem ricos, festas religiosas, competições esportivas ali na região e até obras públicas. Então, às vezes até o asiarca recebia um título ali como sumo sacerdote da Ásia. E ele mantinha esse título por 1 ano ou mais. Então esse versículo vai dizer que até os asiarcas, não eram só os discípulos, não eram só os irmãos, mas também os asiarcas, que o versículo diz que eram amigos de Paulo. Nós não sabemos se esses asiarcas creram no Senhor ou não. O versículo não nos diz isso. Mas dizem que até esses asiarcas, eles tentaram impedir Paulo de ir lá falar em público, de deixar Paulo ir no teatro falar. Então, nós cremos que com tudo isso, né, utilizando sejam os asiarcas, sejam os irmãos, Deus estava livrando Paulo ali. Deus estava dando para Paulo um grande livramento. Então, graças ao Senhor. São esses versículos, essa porção que vai do versículo 21 até o final do capítulo 19, a gente divide em duas partes, para poder dar o tempo suficiente. Tem várias lições que a gente pode aprender com elas. Vamos orar mais uma vez.
Nós te louvamos, Senhor, porque nós somos corpo de Cristo, porque o Senhor vem nos encorajar. O Senhor é o nosso Deus, nós somos teus, Senhor. Mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, redenção, santificação. Senhor, nós somos teus, Senhor.